Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa parte um pouquinho da parte da tortura, que é, né, tá no convívio com essas pessoas, porque chega um ponto da pessoa não ter mais brilho no olhar, chega um ponto da pessoa não sentir mais alegria em viver, em alguns casos, pensar em suicídio, em realmente achar que é melhor não estar mais aqui do que passar por isso, porque como a sobrevivente número 1 falou, a pessoa tá ali naquela água já fervendo, sabe que tá morrendo e quer sair, precisa sair, mas não consegue. Então, eu gostaria de saber um pouquinho sobre essa parte, e aí a gente já entra, né, no próximo passo, mas acho importante falar sobre essa parte, onde a sobrevivente 1 também, já conversei com ela já deu testemunho também no canal, e ela fala que ela perdeu até a vontade de orar. Ela não tinha mais emoção, sentimento. O que faz chegar a esse ponto, né? Você tinha explicado sobrevivente número 1 de uma forma tão linda e perfeita, que é o dia a dia, sofrendo, né, tudo que você sofre, e em um momento você, para sobreviver, você acaba tendo que bloquear os sentimentos para não desistir, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa tortura nesse sentido. Oi. Bom, Cris, como eu comentei contigo, quando você entra nessa fase que é, bem dizer, quase todo dia, aquele sofrimento, aquela tortura emocional, não todos os dias eram físicas, mas emocional, sim, era diário. Então, você sente como se sem forças para continuar lutando. E aí, pelo menos a minha experiência foi assim, eu senti que ou eu desligava dentro de mim essa parte de sentir, para eu me manter viva e não enlouquecer, ou senão eu ia acabar perdendo, enlouquecendo ou simplesmente fazendo alguma besteira, porque estava já insuportável, porque era todo dia humilhação e violência, e era uma vez ou outra um momento bom, porque no começo ainda tinha a parte do morde e assopra, só que depois, quando foi aumentando, esquentando mais a água, aí chega um ponto que já não importava para ele ser querido ou ser amoroso para tentar me segurar, porque aí já tinha chego num nível de controle a partir do medo, a partir de toda a situação ali, porque ele me afastou de todo mundo. Eu estava morando em outra cidade, longe da minha família, ele me afastou dos amigos, então eu estava como num cárcere privado nesse momento, porque eu não tinha contato com ninguém ali. E então eu sinto que eu desliguei os sentimentos. Óbvio que a gente não desliga, mas para não sofrer tanto, para não enlouquecer, porque às vezes a dor era tão grande na alma que eu sentia que estava rasgando tudo por dentro, assim, e que eu ia enlouquecer. De tão forte que era aquela dor, aquele desespero de clamar a Deus, Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu chegava a pedir para Deus ou me levar, ou levar ele, porque por muitos anos eu jejuei, pela mudança dele eu pedi a transformação, só que chegou um ponto que eu já, nesse finalzinho, assim, chegou um ponto que já não era mais Deus transforma ele, era Deus ou me leva ou leva ele, porque já tinha chego num nível que não dava para suportar. E aí eu simplesmente desliguei. Eu vi o que estava acontecendo, era como se estava acontecendo comigo, mas eu somente estava de espectadora. Eu estava ali de corpo presente, mas eu não sentia no emocional. Eu fui desligando. Isso não aconteceu do dia para a noite, mas aos poucos, tipo, você vai tentando adormecer os teus sentimentos para não sofrer. E
É como eu dei o exemplo para ti sobre a lâmpada, eu senti como se a lâmpada queimou. Então não tinha, eu achava que não tinha mais energia, que não tinha nada, mas na verdade simplesmente a lâmpada tinha queimado. E eu me sentia na escuridão total, sem ver uma saída, sem ver uma possibilidade de melhora, de uma nova vida. Eu não conseguia enxergar como ia ser minha vida se eu me separasse, porque na minha cabeça o medo era tanto que se eu tentasse ainda, uma que quando a gente chega nesse momento a gente já não tem mais forças, né? Como a sobrevivente 2 comentou. E uma que eu não tinha mais forças, mas eu tinha tanto medo, tanto pavor de tantos anos de ameaça que ele ia me matar, então eu realmente acreditava que se eu saísse, ele iria me matar. Ou ele ia matar alguém da minha família. E aí, simplesmente, eu me apaguei. Eu não via nada, eu não conseguia ter uma perspectiva de futuro, de melhora, de nada para mim, para minha vida, nesse momento. Fala um pouco para a gente sobre essa parte do vazio que você sentia, de você olhar no espelho e você não ter mais identidade. Porque, assim, quando você falou sobre isso, para mim foi muito marcante, porque você explicando como você se sentiu, até o ponto de pensar, né, em não querer estar mais viva, ou você ou ele, para Deus levar um ou outro para poder sair dessa tortura, eu vejo que é exatamente como eles sentem dentro deles esse vazio. Só que, como você disse, no nosso caso, eles projetam tudo isso para a gente realmente sentir tudo isso, mas ainda está lá, só queimou. É só trocar a lâmpada, né? É só entrar Jesus, é só passar pelo processo. Só eu digo, não é tão fácil, na verdade, não é nada fácil, mas eu digo, tem uma forma, tem um jeito, não acabou, né? Não é o fim. Muito pelo contrário, é o recomeço, né? É onde tudo vai começar de verdade na vida, né, de cada um, de cada uma que passou por isso. Fala um pouquinho sobre isso que eu acho bem importante, a identidade, né? Bom, Cris, sobre o vazio, como eu falei para você, que eu tive que reprimir, eu acho que a palavra é essa, eu reprimi os meus sentimentos para não sofrer. Foi como se eu coloquei dentro de uma caixinha ali e deixei guardado. Ah, e comecei a me sentir vazia. O vazio que eu via no olhar dele, eu comecei a ver no meu olhar. Então eu me olhava no espelho e eu já não me encontrava. Como eu comentei sobre a lâmpada, era assim que eu me sentia. Eu sentia como se tivesse apagado, queimado. Eu não via mais o brilho nos meus olhos. Eu ficava olhando no espelho procurando quem eu era antes. Eu ficava tentando me encontrar. Chegou algumas vezes eu sentar assim na frente do espelho e ficar me olhando e não me reconhecer. Ficar procurando aquela pessoa que sorria, que brincava, que era feliz, que levava alegria para as pessoas, que gostava de ajudar, que gostava de estar com as pessoas. E eu procurava, eu olhava para o meu olhar no espelho e não me via. Eu chegava a perguntar, eu acho que eu morri no meio do caminho. Eu chegava a falar assim, eu acho que eu me perdi ou que a minha essência morreu no meio do caminho. Porque naquele momento eu não conseguia enxergar. Era como se eu estava na escuridão. Naquele momento eu sentia que não tinha mais jeito, assim, que era impossível eu voltar a sorrir, eu voltar a ser feliz. Eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel, eu só conseguia ver escuridão, sem esperança nenhuma. Por mais que eu orava, por mais que eu tentava ainda, nessa época eu ainda tentava orar, pedindo a Deus para me socorrer. E aí eu pedia, Deus, ou me leva ou leva ele, mas me socorre de alguma forma.
E nesse momento eu não tinha tocado o fundo. Ainda vai mais para frente, teve a fase do luto, mas nesse momento eu estava numa depressão bem, porque eu tinha me perdido. Eu senti que eu me fechei tanto por medo, por, pelas reações dele, por tudo, e para não sofrer, que eu não me encontrava mais. Eu fui deixando de ter minhas escolhas, de ter minhas vontades para ter as escolhas dele, para fazer as vontades dele, para evitar brigas, para evitar ameaças, que chegou um ponto que eu já não sabia, espera, o que eu gosto? Quem eu sou? Onde eu estou? Eu sentia que eu me perdi no caminho. Esse era o meu sentimento maior, que eu não me encontrava. Eu sentia que eu tinha morrido em algum momento desses anos. Uau. Então, por mais que eu me divorciei, eu ainda estava vinculada a ele. Eu ainda tinha esse medo, esse pavor dele. E aí seguiram as ameaças. Até que chegou um momento que foi como se eu senti que não tinha esperança, porque na minha visão, quando eu me separar, então acabou, eu vou estar livre. Só que aí passaram esses 2, 3 anos e ele continuava me ameaçando, ele continuava vindo atrás. E aí a minha sensação era: eu não tô livre, eu não tenho escape, não tem como eu fugir. Ele sempre vai estar voltando, vai estar sempre ameaçando, então eu sempre vou estar num medo. E aí, quando juntou tudo isso, a sensação de eu achei que eu estava livre, mas eu realmente não estou, porque ele continua voltando, continua ameaçando. A sensação de perda dos meus sonhos, de tudo. Aí foi onde realmente eu me afundei e aí eu não via mais esperança. Além de eu sentir que os meus sonhos tivessem morrido, eu me sentia uma morta-viva. Eu assim, me sentia vazia, não conseguia sentir nada. Era como se ele tivesse sugado tudo que tinha dentro de mim, todo o sentimento, até não sobrar nada. Eu me sentia uma morta-viva andando. Nada tinha graça, nada me trazia alegria. Coisas que antes eu gostava de fazer, eu já não sentia prazer. Chegou assim a uma depressão muito forte, porque eu me sentia totalmente drenada. E a sensação era horrível, porque você quer sentir algo, você tem necessidade de sentir algo e não conseguir é pior do que sentir a tristeza. Quando você chega nesse ponto de a desesperança é tão grande que você já não sente nada. É uma morta-viva, só a carne. Então, essa para mim é a pior parte. É aí onde você pensa em desistir, é aí onde você acaba indo por caminhos que não agradam a Deus, com essa esperança de sentir algo. E eu sinto que é o espelhamento do que eles fazem na gente. No final, eu tava oca por dentro, igual ele era. Igual ele não sentia nada. Ao ponto de eu me perguntar, às vezes, assim, gente, será que eu que sou? Quando eu fui a primeira vez para terapia, eu cheguei a perguntar, será que eu que sou? E depois, com o tratamento e com a ajuda de Deus, eu percebi que não, que era só um espelhamento de não sentir nada, porque ele drenou tudo. Então, Cris, como eu estava falando, nesse momento que eu não conseguia sentir nada, eu acho que é você tocar mais fundo do que o momento que você está sentindo a tristeza. Porque no momento que você não está sentindo nada, já não tem esperança, já não tem nada.
já nada importa. Então, o vazio é tão grande que aí você se incorre o risco de buscar em coisas que sim podem te fazer mal. Você pode, nesse momento de não estar sentindo nada de desesperança, acabar chegando nessa busca por sentir algo, você tomar atitudes que podem te machucar, podem te ferir, e você pode se arrepender depois. Então, esse momento é pior do que a tristeza. O momento de não sentir nada é ainda um nível abaixo, alguns níveis abaixo da depressão, enquanto você ainda está sentindo a tristeza. Sim, eu me sentia sozinha, porque também começou a pandemia, começou tudo, e eu estava sozinha com as crianças, sozinha com tudo, e eu acabei me mudando para outra cidade para tentar me afastar de tudo isso, das ameaças, e diminuir o contato. E aí eu me vi totalmente sozinha, com as crianças, com medo. E aí foi onde eu não conseguia mais ter esperança. Eu acho que nesse momento foi um momento de desesperança e de solidão muito grande, de desespero, porque quando eu estava ali na violência, é como se ainda, apesar de tudo, eu ainda tinha esperança de eu vou conseguir me livrar, eu vou conseguir sair, então eu vou ter uma nova vida. Só que nesse momento eu já tinha saído, só que ele continua voltando. Então eu me senti sozinha, encurralada. Então bateu o desespero. Aí foi aquele sentimento de desespero, de solidão, e aí eu não via mais sentido assim na vida. E aí eu cheguei a pensar em tirar minha vida nesse momento, porque eu não conseguia ver uma saída naquele momento. E foi nesse momento que Deus me livrou. E ele fez eu lembrar das promessas dele na minha vida. Ele fez eu lembrar dos filhos maravilhosos que ele me deu e que eles precisavam de mim. E do plano que ele tem na minha vida. Então, que eu não podia deixar ele vencer, porque o plano de Deus era maior. E foi nesse momento que eu não tinha mais força para orar, que eu não tinha mais nada, eu não conseguia nem ajoelhar. Só que aí eu peguei e falei: ok, eu vou me ajoelhar todo dia de manhã, mesmo que eu não esteja sentindo nada, não esteja vendo nada. E foi aí que eu aprendi que a fé não é você sentir, é você colocar em prática. Porque naquele momento eu não estava sentindo nada. Se fosse falar assim, eu creio porque eu estava sentindo, eu não estava sentindo. E mesmo assim, eu comecei a ajoelhar todo dia de manhã. Tinha vezes que eu sentia que minha oração não passava do teto, assim, que eu não saía bem dizer nada, era só lágrima, só choro. Mas não desisti. Fui todo dia, foi um propósito que eu coloquei com Deus, assim, porque Deus, no momento que eu cheguei no fundo do poço, que eu pensei em tirar minha vida e tudo, Deus me lembrou das promessas. Então eu falei: ok, Deus, o Senhor tem as promessas, tem uma vida nova para mim, então eu preciso que o Senhor me tire de. Eu não tenho forças para sair dessa depressão, eu não tenho forças para sair sozinha. E eu comecei a orar. Todo dia, mesmo que eu não tinha força, eu ajoelhava, chorava, orava, mesmo que saísse 5 palavras na minha boca, tipo, Senhor, socorro, me socorre. Mas eu coloquei esse propósito e segui assim. E com o tempo, com o passar do tempo,
eu consegui orar mais tempo, aí já não era mais 5 minutos, já era 10, e foi aumentando, e quando eu vi, tinha dia que eu já estava 3 horas ali orando. E, e aí Deus começou a trazer palavras para mim, e eu comecei a escrever o que ele falava comigo. E Deus começou a mudar a minha vida daí. E começou a me mostrar que sim, há uma nova história de Deus para nós. E que a gente não pode perder a esperança. Porque, como eu falei no meu relato, as promessas de Deus não morrem. Mesmo que a gente tá ali naquele momento de escuridão, que a lâmpada está queimada, mas a energia que é o Espírito Santo de Deus, ela ainda está em nós. E é só a gente pedir para Deus, Deus, troca a lâmpada aqui, coloca uma lâmpada nova, e aí a luz de Deus volta a acender em nossas vidas, volta a iluminar, a alegria do Senhor volta, o motivo para sorrir, e Ele cada dia vai restaurando, vai mudando. E hoje, quase 3 anos depois desse momento, assim, que foi o momento do luto, e que eu pensei em desistir de tudo, eu posso dizer que Deus é fiel e que Ele transforma o nosso pranto em riso. E Ele tem uma nova história para nós, para cada uma de nós, para cada um que passa, é um processo. Muitas vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente entende, porque hoje, ó, o meu testemunho, o testemunho da Sobrevivente 2, a 3 e de tantas outras, tem sido bênção para abrir os olhos de outras pessoas que ainda estão presas no, nas garras do mal, presas nessa prisão emocional, ou que estão enfrentando luto, que estão após um descarte, após uma separação muito dolorida, e que estão sem ver uma luz. Mas lembra, a luz de Cristo está aí dentro. Mesmo que a lâmpada quebrou, peça a Ele, Senhor, troca a lâmpada, põe uma nova, e que a tua luz volte a brilhar em mim. E pode ter certeza que a luz de Cristo vai voltar. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Que nesse ano de 2024, a vida de vocês possam ser inundadas pela luz de Cristo. Porque quando Ele ilumina, as trevas têm que sair. Porque as trevas só existem pela falta de luz. Quando a luz entra, não tem mais escuridão. Então, que a luz de Cristo entre na vida, na casa de cada um de vocês. É o meu desejo para esse ano. Eu deixo um beijo. Fiquem firmes. Não desistam. Deus ama vocês. Beijo. Ai, ai, ai. Que lindo, gente. Deus te abençoe. Você é uma guerreira do Senhor. Eu não tenho nem palavra. Guerreira é pouco para dizer, né? O que você passou, né? Eu tenho certeza absoluta que Deus permitiu e teve o tempo todo do teu lado e você perseverou, né? Então, agora é só viver, né? O que ele já tem preparado para você viver. Amém. E aí eu anotei aqui algumas coisas que eu lembrei que até você mesma falou no áudio, que existe vida, né? Existe vida após um abuso narcisista. E é possível sim sair, por mais que você não veja esperança, que você não veja uma saída, fica firme, porque tem, e é na hora perfeita de Deus. Você só não pode desistir. E aqui eu anotei outra coisa também. Você, é muito difícil, né? No caso, todos os sonhos que a gente tinha em nossas vidas, no caso, você explicando, né? Você olhava para trás e vê tudo que você perdeu. E aí Deus vem e fala, vamos ver, lembra das promessas, lembra do que, não o que você perdeu, mas o que eu tenho para você. Você falando isso dos sonhos, naquele momento eu só via os sonhos que morreram.
Só que hoje eu vejo os sonhos que Deus trouxe para minha vida, que são maiores e melhores do que os meus sonhos que eu tinha. Exato, é isso que eu ia falar. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E a gente acha que está perdendo, mas na verdade ele está falando: não, não, calma aí, que tenho muito mais sonhos para você viver, e muito maiores e melhores, porque são dele, né? São os sonhos dele para a nossa vida. Se eu fosse olhar pelo meu coração, o que eu estava sentindo naquele momento, eu não queria mais viver. Só que eu escolhi crer com a minha fé em Deus e nas promessas dele para minha vida. Então, no meu ver, no meu entendimento, a fé é uma escolha. Eu não estava sentindo naquele momento absolutamente nada, a não ser que eu queria desistir de tudo. Só que eu escolhi crer que Deus, eu não podia fazer nada, mas Deus podia. Exato, exato. Aí é quando a gente consegue sair de verdade, porque aí você põe a tua dependência total no Senhor. E alguma de vocês falou aqui, eu não lembro exatamente quem foi, que é muito importante a gente deixar aqui também, nos blindar da armadura de Deus, porque o inimigo, ele vai tentar fazer com que a gente peque. E é como? Fazendo parecer que é bom aquilo que não é, diante dos olhos do Pai. Então, eles vão levar de uma forma onde você vai acreditar que aquilo não é pecado, que nada, aquilo não é nada, não. E uma vez que você está lá, você dá legalidade para o inimigo vir e brincar com a tua vida, né? Tentar destruir tudo. E muitas pessoas já acabaram caindo nessa cilada, e eu creio que Deus tem levantado mais e mais pessoas para falar, para levar esse conhecimento, para levar essa esperança, para que isso acabe, para que ninguém mais venha, né, a sofrer de forma tão drástica quanto muitas pessoas, muitas vítimas já sofreram. Deus é mais, gente, esse é o caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é vida. Ele é a vida. Então, Cris, tá me ouvindo? Tá ok? Cris, tudo que a nossa sobrevivente, a nossa querida amiga sobrevivente falou, eu também passei. A hora que ela foi falando, já veio tudo na minha cabeça. É desse jeito realmente, não existe limite para humilhação dentro do relacionamento. Não existe. A hora que você está isolada, só você e ele, é o cenário perfeito que eles usam para agir, só a gente e ele, só o casal. Eles deixam, cada vez que eles falam com a gente, é de uma forma tão torturante, tão difícil, que a palavra, a voz vai ressoando, não é só no momento, você vai dormir, ainda você continua com aquela voz na cabeça, sabe? E é um fundo do poço que você se perde, você não dá mais frutos em nada, em nada. Você não consegue mais dar o melhor de si, nem para uma cozinha, nem para limpar uma casa, nem para se vestir, nem para ir ao centro comprar uma roupa. Você não dá mais frutos. É um vazio que seca por dentro. É um vazio que você não tem da onde recomeçar. Você perde a sua identidade como mulher e como pessoa. Pode ter um monte de gente ao seu redor, mas você está sempre sozinha e com aquele medo profundo, um medo desumano. Porque por mais que a gente está no meio da sociedade, a hora que chega em casa, ele vai achar um defeito, vai falar aquela hora você fez isso daqui, você lembra? Coisa que você nem se lembra, que você nem fez. Ele traz no momento a dois. Você não está querendo fazer sexo comigo porque pensa que eu não vi você olhando para outro lá na festa? Você estava com interesse nele? Agora eu estou entendendo tudo. E eu nem chegava a falar não, porque não existe não no sexo para um narcisista, não existe não. A partir do momento que você falou não, você espere que vai vir a humilhação e a tortura. Não é brincadeira. Ele não entende o seu lado. Não tem entendimento. Essa parte que você falou, que é muito parecida com a da Sobrevivente 1, eu gostaria que você pudesse falar com as suas palavras, porque embora tenha sido a mesma coisa, você se identificou com tudo que ela falou, a maneira que você vai falar, né? A maneira que você sentiu é única. E eu creio que pode abençoar
pessoas através desse teu testemunho. Se você puder falar um pouquinho. Então, Cris, é assim, é um vazio, esse vazio nada preenche, nem a sua família não preenche o vazio. E porque agora, de fora, eu vejo, você está dentro de um cenário de humilhação através de abuso psicológico, abuso emocional, por isso que é diferente de uma separação normal e de um casamento normal. Você vem dentro de um ciclo de abuso, que isso acontece repetidamente, quase todos os dias. E vai descaracterizando a sua personalidade. Você vai perdendo a personalidade, porque eles fazem acreditar que você é um zero à esquerda. É um zero à esquerda, que você não tem utilidade para nada, para nada. E então você procura. Eu também olhava no espelho e falava, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sou tudo isso mesmo que fulano de tal fala? Eu não tinha vontade, Cris, de levantar da cama para fazer nada, nem de olhar na janela. Aí isso é o que a sobrevivente 1 falou quando ela deu o testemunho dela. A sensação que ela tinha, né, é que ela foi sugada. Sugada, é como se ele entrasse, fala aí como você falou que eu não me lembro, como se ele entrasse e tirasse tudo que você tem. Sim, eu sentia como se ele sugou toda a minha energia, sugou tudo, a minha essência, totalmente sugou quem eu era. Era como vampiro. Se existisse vampiro, eu acho que a melhor forma de explicar quem são os psicopatas, sociopatas, seriam vampiros de pessoas boas, porque eles sugam toda a nossa luz, toda a nossa empatia, toda a nossa essência. Nos Uau, deixam vazia. toda a nossa energia, E não verdade. é, Cris, não é só essa energia física, emocional, não. Energia emocional, não. Energia física também. Eu tive que fazer um tratamento, porque o meu cabelo começou a cair de monte. Minhas unhas quebraram todas, todas. Não é quebrar comum, não. Foi quebrando de esfarelar. Fiz exame de sangue, eu estava sem potássio, tive que fazer uma reposição de vitaminas. Porque você não se alimenta direito, você não tem prazer em comer. Você não se alimenta, você não dorme e o seu corpo vai entrando num colapso. O meu corpo colapsou. Eu posso falar verdadeiramente que foi isso que eu senti. Eu fiquei em colapso, porque uma coisa puxou a outra, um abismo puxou outro abismo. Sem forças para caminhar, sem emocional para ter um equilíbrio, sem o psicológico para poder agir, e fora os nutrientes que eu não tinha também, porque eu emagreci e virei um palito. Tem gente que começa a comer muito, que eu já vi, tem uma amiga que comeu demais, engordou muito. Eu não, eu já não comia, eu fiquei muito magra, quase desnutrida, a falar a verdade, de tanto sofrimento. Um sofrimento que dói. Dói a parte emocional e dói a parte física, porque começa a aparecer dores no corpo que eu nunca tive. Eu tinha enxaqueca de parar no pronto-socorro e ficar tomando soro. Uau. Eu tinha que tomar, chegou a vez eu tomar um remédio muito forte para poder passar a dor de cabeça. E me via desse jeito, eu ia sozinha, porque não me levava. Eu tinha que ir dirigindo. Chegou uma vez, até o enfermeiro perguntou, você está sozinha? Tô. Ele falou, mas não seria bom você dirigir? Falei, não, mas eu tenho que ir, não tenho quem faça. Peguei, voltei dirigindo. Então, é uma situação que eles não têm um pingo de piedade, de compaixão. Parece que quanto mais você está no fundo do poço, mais eles querem te afundar. Se possível, ainda joga lodo em cima para você não poder sair. E você sem forças. Como a sobrevivente 1 falou, apaga a sua luz, apaga o seu brilho. São vampiros emocionais, são vampiros de almas. É o que eu posso falar por mim. Tira suas emoções. Você fica uma caricatura. Vira uma caricatura. É você,
mas dentro de você não tem nada. Não tem emoção, não tem alegria, não tem contentamento, não tem felicidade, não tem paz. Tudo que Deus dá em abundância para a gente, que quando Deus fala que dá a vida em abundância, que para a gente, não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de vida mesmo, de vida pessoal, saúde, alegria, eles tiram e você fica sem nada. Você realmente vira uma sobrevivente, porque você precisa sair do fundo do poço e você mesmo lutar por você. Não tem ninguém que faça isso pela gente. É uma projeção que eles fazem, onde você fica quebrada como eles são. Se não fosse Deus, não teria como sair disso, mas graças a Deus nós temos o Criador que cuida dos seus. No momento que a gente chega no fundo do poço e pede refúgio a ele, ele vem e revela e liberta. Mas é como se eles, que já não têm vida, que não existe propósito, não existe nada, é pura escuridão, como se eles projetassem naquela vítima todo o sofrimento e que essa vítima fizesse por eles o que eles não fazem. Que muitas tiram a própria vida. E isso ainda dá prazer a eles, porque olha o controle, olha o que eu consegui fazer com essa pessoa. E a sensação para eles, acho que é como se ela tivesse ou ele tivesse ali fazendo por eles. Nada justifica uma pessoa, seja o trauma que for, seja lá o que for, fazer isso com outro ser humano. Né? Por isso que eu falo que tem sim a parte espiritual, não tem como fugir disso. Não, não tem. O ser humano não é capaz de fazer isso com outra pessoa se não tiver influência maligna ali. É muito triste porque você vem de um condicionamento. Você está dentro do relacionamento, ele te condiciona a migalhas. Mas são migalhas que, como eles te desprezam tanto dentro do relacionamento, que a hora que dá uma migalhinha de nada, você se sente a heroína, a Mulher Maravilha. Passa uns dias desprezo, depois a heroína, desprezo a heroína. E eu senti falta, quando eu saí do relacionamento, eu senti falta até dos gritos. Você acredita uma coisa dessa? Eu sentia falta, eu falava, meu Deus, eu não devia de ter saído, eu devia de ter mantido esse relacionamento, porque agora eu estou sentindo falta dele, mesmo sabendo que ele xingava, que ele era grosso, e eu senti essa falta. É uma falta sobrenatural, Cris. É uma falta que conduz, assim, eu tinha vontade de ir na casa dele, ficar batendo no portão, a chegar a um nível de humilhação muito grande. Porque o luto da morte é um luto que você vê, faleceu, enterrou, você vai viver, você vai saber que a pessoa não vai voltar mais. Você sabe que acabou ali, fechou a sepultura e acabou. Mas o luto dentro do relacionamento, a pessoa viva, você vê que a pessoa está vivendo melhor que você, porque já está saindo, já está aparecendo na rede social com outras mulheres, se divertindo. Então, é um luto que não depende de outra pessoa, depende da gente e de Deus. Eu me vi, eu e Deus, não outra pessoa. É aquele vale que você está só você e Deus, e que Deus começa, você acha que ele está longe, porque você quer uma resposta imediata dele. Eu falava, Deus me responde, Deus, por que eu estou passando por isso? E ao mesmo tempo eu refletia o motivo pelo qual eu estava passando por isso. Foi uma escolha minha, uma brecha que eu dei para o inimigo, e ele veio para me destruir. E que esse luto tinha que passar, e tive que colocar data para acabar. Não foi rápido, foram, assim, acho que 3 meses de puro luto, de choro e desesperança, como a sobrevivente 1 falou, uma desesperança mesmo. Mas eu coloquei data, e além de colocar as datas, eu não deixei esquecer o que era o mal na minha cabeça, o que ele fazia de mal. Porque começa a provar, eu acho que a própria mente da gente começa a mostrar só coisa boa, eu não sei. Eu só via as coisas boas, as viagens, o que a gente fazia de bom. Eu comecei a esquecer as coisas ruins. Foi onde eu comentei com você que eu comecei a fazer, a marcar, colocar post-it do que ele fazia de mal. Então, daí começou a sobressair o mal sobre o bem. E eu comecei começar a movimentar, sair dessa energia. Fui procurando atividade física, conhecendo outras pessoas. Atividade física é muito importante, porque libera dopamina e você vai conseguindo sair. Eu fiquei tão mal que eu não tinha força para fazer musculação.
não tinha força. Passei mal os 2 primeiros dias que eu fui, depois do luto, eu passei mal, não consegui concluir. Não consegui. Mal-estar, tontura, mas depois eu fui insistindo e consegui. E o que me ajudou muito a sair do luto foi os post-its, né? Marcando tudo certinho o que era mal, e entender que não é aquilo que Deus quer para a minha vida. A virada de chave está aí. A gente entender que é um jogo, que a gente não teve culpa em momento algum, porque eu me sentia culpada, porque eu achava que eu devia ter mudado dentro do relacionamento, que eu devia ter aguentado mais. Eu me cobrava muito. Eu parei de me cobrar, que eu falei, não, saí no momento certo. Falei, eu tenho que levar a minha vida, eu tenho que viver. Não tinha condições. Esses dias eu estava vendo foto da época, meu olhar estava vazio, não tinha brilho. Falei, né, eu comecei a pensar, onde já se viu deixar a minha vida na mão de uma pessoa que só me fez mal? Entregar minha vida, meu coração, meu tempo, na mão de pessoa que só me fez mal. Aí eu comecei, um passo de cada vez, por isso que eu falo para todas as mulheres que estão no luto, depende da gente, nós somos fortes. A hora que parece que a gente está fraca, é que a gente está forte. E Deus no controle de tudo. Deus é maravilhoso. Ele vai abrindo caminho, ele vai startando coisas na nossa mente que a gente não via. A libertação, né? Depois que eu descobri que eu estava dentro do abuso, a libertação, como Deus abre a mente e abre os olhos. Ele dá a vida, né? Só não pode desistir. A gente tem que ter muita fé, muita coragem. Tem que ter coragem. Porque se a gente ficar no vitimismo, porque eu fiquei, né? Não estou falando, não estou criticando o Cris, mas eu também fiquei no vitimismo. Mas se eu continuasse no vitimismo, hoje eu não sei o que seria de mim. Eu tive que reagir. Eu tive que dar o primeiro passo. Eu tive. Coisa que eu não conseguia perdoá-lo, agora eu consigo. Eu desprendi. Deixei ir. Por que ficar insistindo numa coisa que não é da gente? Solta. Liberar perdão é muito importante nessa hora. Deus é misericordioso, ele sabe muito bem o que a gente passou. E se for para Deus fazer alguma coisa, tratar, Deus vai tratar no pessoal com a pessoa, pessoalmente com a pessoa. A gente tem que se preservar, tem que ficar na presença de Deus. A espiritualidade é tudo no momento de fundo do poço. O físico está ruim, a emoção está ruim, mas a gente tem que tentar manter a espiritualidade firme. Mesmo não tendo forças, como eu já falei para você, que eu deitei e escorria a lágrima do meu olho, porque eu não conseguia orar, não tinha repertório para orar. Mas eu consegui. E como eu consegui, eu tenho certeza que muitas mulheres vão conseguir. Consegue. É terrível o luto. É uma sensação de invalidade. Você está inválida. E por mais que você tente passar através de palavras para as pessoas o que você está passando, a emoção que está dentro e a dor a gente não consegue. As pessoas podem até achar que está chorando, já passou muito tempo. Isso daí. Não, não é diferente. É uma ferida aberta. É uma ferida aberta. E a gente tem que tomar cuidado para essa ferida, quando ela está cicatrizando, não sair a pelinha dela de novo e sangrar. Por isso que a nossa força, a nossa determinação, o nosso recomeço, ressignificar a nossa mente, saber o valor que nós temos como pessoa, como filha de Deus, ou como filho de Deus, se for um homem também que está passando por isso, para a gente começar a dar os primeiros passos, porque a gente consegue. Eu vejo muito a história de Jó, que se dependesse dos amigos de Jó, Jó não teria, né, Cris? Jó não teria aguentado, porque um colocou a fé de Jó em risco, os amigos falaram coisa que era para desanimar Jó, mas não, ele firme na presença, ele conseguiu sair. E é o que eu falo para todas as mulheres e para todo mundo que vai ver esse vídeo, tenham força, tenham fé, nós fomos criadas para ter força, não dá a nossa vida na mão de nenhuma pessoa que possa vir e fazer uma manipulação como eu passei, como as minhas amigas queridas que estão aqui também passaram.
porque agora nós não somos mais, nós não estamos mais cega, agora nós estamos firmes, nós estamos na rocha. Era isso, Cris, que eu tinha que falar que o luto é difícil porque você vem de um condicionamento, falar que eles são muito malvados, são cruéis, que eles já sabem o começo, meio e fim, como vai terminar essa história. Eles já sabem. Então, depende da gente. Reconhecer os sinais é a hora que sair, saber também por uma data. Eu vou ficar assim até tal dia. Nem se for para dar um passo de formiga no outro dia. Foi o que eu fiz. Eu não conseguia nem caminhar. Caminhei no quarteirão. E fui indo e consegui. Estou aqui como uma sobrevivente e falando que nós somos fortes e nós somos capazes. E que Deus é o todo soberano. E que nós temos que clamar a Deus, porque Deus é a nossa sobrevivência. Tudo bem, Cris? Sim, que lindo e poderoso. Como Deus usa a vida de cada uma de vocês, né? Cada uma de nós, de uma forma única e especial. Anotei aqui algumas coisas enquanto você foi falando. É a abstinência, né? O vício é criado, a dependência é criada, o enfraquecimento, tudo que eles vão fazendo ali, trazendo desesperança durante todos os dias, porque o nosso cérebro, conforme, por mais que você saiba que você é uma pessoa linda, né, por dentro, por fora, que você é uma pessoa iluminada, que você é uma pessoa boa, todo dia, a conta-gotas, o veneno sendo lançado, a semente do mal ali falando, você não é nada, você não sabe fazer isso, você não é aquilo. Exatamente. Você, de tanto escutar aquilo repetidamente, por mais que você saiba que você não é nada daquilo, você começa uma hora a acreditar naquilo como verdade. Aí é só Deus mesmo para vir e libertar. Exatamente. É tudo feito um condicionamento que a pessoa nem percebe o que está acontecendo, porque é a astúcia do inimigo, e realmente para te derrubar. A gente olha muito o bom, né? Por causa do vício, é que nem a droga, é igual uma droga. Você sabe que faz mal, você não quer, mas é mais forte do que você. Mais forte. Agora o vício tem poder sobre você, não você poder sobre aquele vício. E é o que acontece no relacionamento, é igualzinho, é um vício. E você fica na abstinência. Então você começa, por mais que seja ruim o vício, você acaba usando, porque o prazer e o alívio que dá para as dores, que você muitas vezes nem sabe que existe, exatamente, ajuda. Então, com a pessoa, você começa a ver só o lado bom. Primeiro, porque nós temos coisas boas em nós. Então, a gente normalmente vê o melhor no outro. Outra coisa muito, muito, muito importante, que é muito difícil nessa fase, porque aí é matar o nosso eu, a nossa carne também, né? No sentido que você falou de vítima, de se fazer de vítima, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu entendo o que você falou, mas assim, muito cuidado para não trazer um sentimento de culpa, porque tudo muda depois da revelação de Deus. Antes da revelação de Deus, não dá para a gente conhecer o que está no oculto, que o inimigo faz, só Deus revelando. Aí é diferente. Depois que você tem a revelação, aí você se envolver de novo e permitir, aí sim, exatamente. Eu creio que a responsabilidade é nossa. E uma outra coisa que é você aceitar que aquilo não passou de uma grande ilusão, alimentada por essa pessoa, né? Para condicionar você a ficar acreditando naquilo e depois não conseguir sair. Porque cada vez que você tenta sair, mas aquilo lá que a gente combinou, mas aí vem aquela esperança, né? Então eles estão o tempo todo tirando de esperança e dando as migalhas para parecer que tem esperança. Exatamente. E aí, por conta do círculo vicioso, do abuso, da abstinência, a gente acaba ficando. Por isso que eu digo que é só com Deus que tem como sair. E fechando aqui nas coisas que você falou, o principal, o perdão. O perdão nos liberta e é quando você consegue virar a chave e chegar do outro lado e que aí você começa a viver, que aí você começa de verdade a viver o propósito maior que Deus tem para tudo isso que Ele permitiu você passar, nós passarmos. Muito bom, muito conteúdo. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá agora, a terceira sobrevivente, fala um pouquinho para a gente sobre essa parte da tortura dentro desse relacionamento. Diferente das outras, assim, durante o tempo, foram, como eu falei, foram, do início até o final foram 8 anos, né? Mas, assim, durante o tempo, assim, de relacionamento, eu não tive essa assim, depressão não. Eu sentia muita tristeza das coisas que ele fazia, porque
antes, eu não tinha conhecimento, como eu vim ter conhecimento do transtorno, no final, quando ele já tinha ido embora. Então, assim, quando eu vivia aquela relação, eu achava que ali agiam espíritos maus, demônios, que tentavam atrapalhar a nossa vida. Eu sempre fui assim, uma coisa que ele nunca conseguiu tirar de mim foi a fé em Deus e a busca, né? E a busca por Deus, porque eram nesses momentos que eu mais, né, ajoelhava, mais buscava. Ele falava assim muito, nossa, a gente fala isso, e você não está vendo, não está acabando, e você não está nem. Ele tentava me desestruturar nisso aí, desestruturar, e não conseguia. Eu acho que isso traumatizava ele, porque ele era tipo aquele, eu sempre lembro, é tipo aquele cara do filme lá do Ghost, né? Ele ficava assim, quando o espírito, né, quando ele estava morto lá, o cara ficava assim na mulher lá, um elefante incomoda muita gente, né? E ele ficava cantando, ele era tipo aquele ali, ficava assim, me atormentava, era como se quisesse me deixar maluca. Ele ficava o tempo todo, ele inventava briga do nada ali, tava bom, depois ele começava uma briga, e do nada ele começava a, a falar, e ficava parecia uma abelha, e ficava tipo o elefantinho cantando aquela música o tempo todo, e eu ficava, ai, cale-se, 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 né? Então, hoje eu até rio um pouco dessa história, porque geralmente era assim, e era como se quisesse me levar à loucura. E nessa parte foi quando ele começou a não me querer mais levar à igreja, né? E, então, assim, ele tentava, não, no meu pensamento hoje, eu penso assim, não, ela vai cair, mas ele não conseguia, quando ele mais tentava, mais eu me prostrava aos pés do Senhor, né? Mas eu me prostrava, e teve um momento de eu chegar e dizer assim, Deus, eu não suporto mais, porque era o dia inteiro, sabe quando você conviver com uma pessoa o dia inteiro, na sua mente, o tempo todo, blá, 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 isso, e toda hora e depois bom, e depois, isso foram 8 anos disso, e eu sempre, já no finalzinho, fui me fortalecendo, eu já nem ligava mais, eu falava, tá bom para você? Tá te agradando? É bom, te faz bem? Então faz, eu falava, né? Já falava assim, faz, vai fazendo. E aquilo ali, ele parava. Era como eu comecei a ver a maneira dele parar. Ele parava e saía. E ele não conseguia, né? Ele não conseguiu nessa parte. Eu acho que foi isso mais que frustrou ele. Então, diferente das outras duas sobreviventes, você não teve essa sensação de vazio, de ter tua identidade destruída, mas você sim passou pelo luto. Dá para entender aqui, né? Pelo menos é o que eu estou observando, que o caso da sobrevivente número 1 e da sobrevivente número 2 já é mais para psicopatia, onde existe um sadismo. E o seu caso, embora você tenha sim passado a dor do luto, você talvez não tenha se envolvido com um psicopata. Pode ser talvez um sociopata, teria que analisar mais a conduta, né? Mais na infância e tudo mais, mas parece não ser tão perverso quanto os outros, né? No caso da sobrevivente 1 e 2. Não, como é que fala? Romantizando, não é isso, mas dá para ver que não existia um sadismo tão forte quanto nos outros dois testemunhos. Você concorda? O que você acha, assim, com o que você ouviu delas? Então, eu acho que a perversidade era mais me atingir na parte, na mente. Então, assim, porque ele sempre disse que achava que... Isso ele falava, que me achava uma mulher muito forte, uma mulher de Deus, né? E, assim, ele dizia assim, você é muito forte. E eu depois do término, eu comecei a imaginar e analisar que ele queria me derrubar nessa parte espiritual, que é onde não conseguiu. Isso frustrava muito. Foi quando ele, como eu falei, ele começou a igreja, não me levava mais, falava que não ia, você vai a pé, e esse era muito humilhante. A parte mais que ele tentava me envergonhar muito na frente das pessoas, né? Assim, de alguma coisa que ele sabia, assim, que era conversado dentro de casa, isso ele queria expor lá fora, sabe? Então, assim, ele tentava muito me humilhar nessas coisas. E teve um dia que a gente foi para a igreja, ele mandou me arrumar, e aí eu demorei um pouquinho, quando ele foi, assim, já disse que é para estar pronto na hora que eu estiver pronto. Na hora que eu falar, não está pronto,
Então, já tô indo. Aí saiu, pegou o carro, entrou. Quando eu disse, espera aí, eu lembro que eu nem tinha me arrumado, me penteado o cabelo, nem nada, e eu saí correndo atrás, ele foi andando um tempão, e eu correndo atrás do carro. Nesse dia eu chorei, que foi muito humilhante. Eu saí correndo, eu falei, aí eu cheguei na igreja e eu só chorava na igreja, e aí foi isso. Aí ele falou, você não vai mais comigo, porque você disse que Deus fala com você, e Deus vai ter que falar comigo. Por que Deus só fala com você e não fala comigo? Então ele tinha uma competição, muito competição, ele era muito competitivo nessas coisas, e ele começou a ir só e ele não ia me levar. E teve um dia que ele foi, uma noite que ele foi, e aí ele disse que não me levava. Foi. Ele disse, hoje Deus vai falar comigo, ele falou. Só que aí eu falei assim, fulano, aí eu falei com outro rapaz lá, me leva na igreja que eu vou para a igreja e eu vou voltar com ele. Falei. E nisso a pessoa me levou na igreja, quando ele me viu lá, ele, o que, é que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, aí eu disse, calma. Aí eu olhei assim, calma. Eu fiquei lá quietinha, eu disse, eu vou ficar quietinha no meu canto aqui. Fiquei lá, quando terminou, aí ele ainda falou dentro da igreja, eu poderia fazer vergonha a você, eu só não vou fazer porque aí me ameaçou, me ameaçou. E aí ele me trouxe bem, né, trouxe, mas como eu te falei, eu acho que eu já te comentei no outro vídeo, ele se transformou, no meio da viagem, ele se transformava, começava a falar umas coisas que não tinha nada a ver, eu já via que a voz não era dele, era uma voz totalmente diferente, e ele dizia, se Deus que fala com você vai ter que falar comigo, e era um tipo muito ameaçador, e eu ficava quietinha no cantinho, e ficava, ia todo o tempo orando, e o Senhor repreende em nome de Jesus, porque era muito espiritual. Eu lembro que você comentou que você teve problemas de saúde também, né? Fibromialgia, se não me engano, você não chegou a ter depressão, mas o que afetou esse relacionamento abusivo na tua parte física? Fala um pouquinho sobre isso também. Então, Cris, tem essa parte aí, é assim, como eu falei, como ele me atormentava muito, eu vivia muito nervosa, eu tremia o tempo todo. Então, quando ele saía, que ele voltava, já começava a dar uma tensão. E aquilo ali, às vezes, muitas vezes eu sentia muita ânsia de vômito. Às vezes eu vomitava o dia todo, do nada eu saía, eu estava vomitando, eu ficava pensando o que está acontecendo. E ele dizia, você está mal, hein? Aí ele começava, você está mal, você deve estar com um problema aí, está com câncer, não sei o quê. E ele conversava mais. Isso mexia muito com a minha mente, era o dia todo aquelas perturbações assim, na mente, né? E aí eu comecei também a cair o cabelo, e caiu o cabelo muito, ele falava, tá caindo muito o cabelo, vai ficar careca, e era tipo assim, essas coisas, sabe? E eu fiquei muito tempo assim, durante o relacionamento, foi todo o tempo isso, era um pisar de ovos, se ele estava em casa, quando ele chegava durante o dia que ele queria dormir até tarde, né? Não podia falar, tinha que ficar caladinho, porque se fizesse barulho, ele acordava uma fera, saía quebrando tudo, era assim, era que não sei o que, não sei o que, e era uma ameaça em cima da outra, e era assim, era mais, isso mexeu muito com o meu emocional. Então, a sobrecarga veio depois, eu senti depois, assim, e muita dor na coluna, era dor de cabeça, e eu era muito nervosa, do nada eu estava assim tremendo, do nada era como se tivesse assim, meu Deus, eu vou morrer, porque era no emocional, sabe, Cris? Era isso, era emocional. E aconteceu isso durante todo o tempo. Mas era a única coisa que eu me fortaleci mesmo, Deus não deixou eu cair, porque eu me fortalecia muito, que era desse lado que quando, já no finalzinho que eu comecei a ficar assim, um pouquinho mais esperta, não tinha conhecimento do transtorno, mas eu falava assim, tá bom? Eu já falei, tá bom, então faz, tá bom, então faz. Às vezes eu começava a cantar, a louvar, e dali ele saía. Foi como eu comecei a me livrar mais disso, entendeu? Mas eu tive muitos problemas de saúde e até hoje tenho por causa disso. Como eu contei no outro relato, no relato que teve, foi como se fosse uma dor da morte mesmo, porque quando eu passei quando foi da segunda vez que ele veio, que ele foi embora, né, que eu ainda tinha esperança ainda, lá no fundo eu tinha esperança que a gente pudesse ter uma vida normal de uma família, que é aquela que ele tinha um desejo no coração, né, e, né, ele foi quando foi no dia da viagem dele, que ele foi voltar para a cidade dele lá, ele falou que ia voltar, né, ainda saiu com promessas,
me chamando de minha esposa, vou ficar, eu vou passar um tempo, mas volto. Quando eu fui para o terminal rodoviário com ele, que eu fui deixá-lo, eu estava bem, assim, me sentindo bem, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, mas de repente, quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir, assim, um aperto muito grande no coração e uma dor de cabeça muito forte, como se a pressão estivesse caindo, né? E ali eu comecei a suar muito, aí eu falei para ele assim, eu tô passando mal. Aí ele falou assim, conversa, tá nada? É o calor. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha, não é normal. E aí eu comecei tipo, como se estivesse apagando, eu não tava ali, tava, não tava. E é uma sensação muito ruim. Eu só sei que quando ele entrou no ônibus, eu já estava com muita dor de cabeça. Foi assim, de repente, uma dor de cabeça que eu vi assim, não, eu vou morrer agora. E é como se estivesse rachando assim no meio da cabeça, uma dor insuportável. E eu lembro que eu fui subindo lá a rampa, tem uma rampa, né? E era como a sobrevivente falou, é como se você tivesse um morto vivo andando. Eu sentia assim que eu não estava, era como se eu não estivesse no meu corpo, era como se eu tivesse. Eu acho que naquele momento Deus me empurrou, foi me empurrando ali, me segurando, vai seguindo. E eu fui devagar. Eu lembro que eu fui subindo muito devagar e eu parava assim e aquela dor vinha, uma dor, e eu falei, não vou suportar. E muita dor de cabeça. E até que eu consegui subir a rampa, que era bem alta, até chegar no final, e eu disse assim, eu tenho que correr para um banheiro, sei que eu ainda consegui entrar no banheiro, e lá me deu um ânsia de vômito, e eu comecei a vomitar, e eu vomitava, e eu não tinha nada para vomitar, não tinha almoçado, não tinha comido nada, eu tinha passado o dia com fome, mas é uma ânsia de vômito. Eu sei que eu fiquei ali naquela dor, e assim, meu corpo estava ali, mas era como se eu não tivesse. Foi essa sensação. Eu não, parece que minha alma estava indo embora, sabe? Minha alma parece que estava indo embora também. E aí eu fiquei ali mais ou menos uns 40 minutos ali, e depois eu fui aliviando e eu clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou chegar em casa agora? Como é que eu vou chegar em casa agora? Tem misericórdia, eu clamei e fiquei clamando a Deus. E eu fui melhorando, foi passando, até que eu consegui ir embora. Peguei um ônibus, eu falei assim, não vou de Uber, vou pegar um ônibus mesmo. E fui, eu só sei que eu entrei no ônibus e eu apaguei, eu fiquei, acho que dormi até chegar ao terminal do ônibus. Teve assalto nesse dia dentro do ônibus e passou por mim e eu dormindo no ônibus, né? Então, assim, foi algo assim que nunca na minha vida eu vivi. E pronto, aí começou a parte da tristeza. A tristeza, eu não consegui mais trabalhar, e daí eu fiquei só deitada, e deitava, e aquelas lembranças vinham o tempo todo, por que isso, por que está acontecendo isso, por que é assim, por que fez isso, mas a ficha veio cair mesmo, veio cair já, acho que 3 meses depois, até então eu ficava falando todo dia, mas era uma tristeza, e eu falava assim, eu estou passando muito mal, eu estou sentindo muita saudade, ainda falava, né, para ele. E daí, quando ele começou a me ignorar, ele não me respondia mais as mensagens, e foi essa parte aí mais difícil também. E ele pegou e teve um dia que ele não me respondeu mais, aí eu falei assim, fala a verdade que está acontecendo, que eu já sei que você já deve estar com outra pessoa. Aí ele falou a verdade, e ele confessou que já estava com outra pessoa, e pronto, aí foi a facada final. Foi a facada final, aquilo ali eu vi que realmente tinha acabado, e pronto, daí foi só depressão, tristeza, eu não consegui mais trabalhar, eu passei muito tempo, foram 3 meses, só nessa parte aí, e as coisas acumulando, e eu na tristeza, e choro, e perguntas, e perguntas, e perguntas. Foi quando eu comecei a perguntar a Deus, e Deus foi me revelando, vai vendo as coisas, foi mostrando no YouTube, foi quando eu lhe conheci, vi o seu canal, e eu comecei a ver os relatos muito parecidos com o meu, e eu fui identificando as histórias com a minha, né, e foi aí que eu tive a revelação, Deus me revelou, que era o transtorno,
E foi quando eu comecei a dar, já ter um alívio, já ter mais um pouco de alívio, mas até então eu estava morta mesmo, assim, uma morta, eu não conseguia fazer nada, sabe, nada, e eu parava e falava assim, Senhor, como é que vai ser da minha vida agora? E era doente o tempo todo, doença o tempo todo, era problema de coluna, dores emocionais, gatilhos o tempo todo, era ânsia de vômito, tremor, tudo isso. Esse tempo todo foi assim. E sempre que eu lembrava, veio isso, né? Então, é a parte mais difícil, mas com o seu canal, para honra e glória de Deus, né? Eu tive o poder de estar aqui hoje, né, para contar a minha história, e eu sei que é cura e libertação, porque hoje, desde ontem, Deus, venho orando a Deus e pedindo a Deus para mim falar a palavra, Senhor, o que tu tens para a minha vida, né? E ele hoje me mandou a palavra em Jeremias 1, que fala assim, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. E hoje eu quero deixar essa mensagem para quem estiver aqui. Estamos aqui hoje porque nós vamos libertar muitas pessoas que estão passando pela mesma dor que passaram e que estão vivendo o mesmo luto, sabe? E que não vem uma luz ali para recomeçar. E tem como recomeçar, porque tudo que nós passamos é um propósito maior. Hoje eu fico feliz porque eu sei que havia um propósito maior em tudo isso. E que nós não devemos nos apoiar nas pessoas, mas sim em Deus. É muito difícil, a dor, a perda de uma pessoa que não morreu, é totalmente diferente, porque é a dor de uma pessoa que vive, foi embora a morte. A gente vela uma pessoa que está viva, né? E aqueles momentos vêm muito na mente da gente. Mas há um caminho, há um propósito em tudo isso. E hoje foi a palavra que o Senhor me diz uma palavra hoje, através da Bíblia, ou através de alguma pessoa, e na igreja hoje o Senhor me revelou Jeremias 1, e falou, eu te escolhi. Então, eu te escolhi para libertar pessoas, né? E eu fico muito feliz e aliviada por essa parte, né? Por saber que por toda essa dor e sofrimento, e tudo que nós vivemos aqui, não só eu, mas todas as sobreviventes que aqui estão, e outras que estão passando, e outras que vão ver o relato, vai ver o vídeo, elas vão se libertar e vão conseguir curar outras pessoas. Elas vão conseguir elas vão sobreviver para contar lá na frente a história que Deus havia escolhido o tempo todo para uma obra muito maior, né? Uma obra grande que só Deus na nossa vida para poder fazer a gente superar tudo isso. É isso que eu tenho para dizer. Foi uma parte muito difícil, mas hoje é superação. E, assim, eu quero deixar também aqui outra parte muito forte, que muitas vezes a gente vê outros canais que falam dessa parte da pessoa fazer o mal e a gente se vingar. Não, a vingança pertence a Deus. Não devemos ter, a vingança pertence a Deus. Como você falou, o perdão é libertador. Por quê? Porque sem o perdão nós não conseguimos nos libertar, não vamos conseguir fazer a cura, né? Fazer a cura através de Cristo Jesus. Então, assim, apoie-se um canal que fala de Deus, que fala da libertação, que fala que Jesus veio para o perdão. E quem foi que sofreu mais? Mas em tudo isso, Jesus passou por coisas que nós não conseguimos entender. Então, isso que a gente passou, o que perante o que Jesus passou, e ele perdoou todos, né? Então, assim, mas é como você falou, perdoar não é viver com a pessoa. Hoje eu falo assim, eu perdoo, eu amo, mas é lá no lugar dele, como eu prometi, eu vou mandar de volta para o lugar de onde veio. Mas não quero
sabe assim, tentar entender que aquela pessoa não pode mais fazer parte da sua vida porque Deus tem algo maior. E essa é a minha mensagem que hoje eu quero deixar para todas as pessoas aqui no seu canal e que vão assistir, Cris. Amém, que lindo, gente. Nossa, eu não tenho palavras, porque esse vídeo tá maravilhoso. Cada uma de vocês com um toque tão especial e único de Deus. Ai, que lindo, que lindo. Olha, só Deus mesmo. Olha, e o que eu anotei aqui em tudo que você falou, essa parte que você tinha, essas ânsias, né? Muitas vezes acontece problemas gastrointestinais, gastrite nervosa, até úlcera pode chegar a acontecer por causa de estar num relacionamento tóxico com uma pessoa tóxica que está ali o tempo todo colocando inseguranças sobre você, medos. Tudo isso causa distúrbios no nosso organismo. E você pode ver que depois que você faz terapia, que você busca Deus, que tudo isso é tratado, que a gente passa por esse processo de cura e libertação, as coisas vão embora, sem você nem precisar, muitas vezes, fazer um tratamento mais intenso. Eu tive isso com uma amizade, e foram chás que me ajudaram, foi oração, foi buscar na palavra, ler a palavra, estar perto de pessoas que trazem essa luz divina, que trazem essa esperança, que motivam a gente, que nos ajudam, que nos fortalecem todos os dias. Outra coisa que eu anotei aqui, não podemos jamais esquecer de quem somos filhos e filhas, do Rei, do Todo-Poderoso. E somos escolhidas do Senhor, sim, como você deixou aqui essa passagem linda, lindo, 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 para todos nós aqui, recebam, porque é de Deus, e é para nos abençoar.